imobiliários, você quer investir, mas não sabe como? Você tá no lugar certo, porque hoje eu vou te mostrar como escolher o melhor fundo imobiliário para você, com direito a te mostrar na prática. Oi, eu sou a Gabi, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me conta aqui nos comentários se você já investe em fundos imobiliários e quais são. Se você não investe, por quê? Qual é a sua dificuldade? Comenta aqui que eu vou te auxiliar com certeza. Eu não vou deixar aqui recomendações, porque isso eu faço para quem é assinante dos meus relatórios lá na Suno Research, mas o que eu vou te mostrar aqui é toda a lógica que eu utilizo para escolher os investimentos que eu recomendo e também a lógica utilizada por vários outros analistas dos quais eu convivo no meu trabalho. Quando falamos de analisar qualquer tipo de investimento, a gente precisa ter uma coisa muito clara. Não há fórmula mágica, gente. Não tem um roteiro definido ponto a ponto, como também não existe uma única métrica, um único indicador pra gente analisar. Porém, eu entendo que há sim uma forma bem razoável e muito mais simples pra gente poder escolher um bom fundo imobiliário, que é o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. De uma forma bem resumida, a gente precisa primeiro ver se esse FII é de qualidade e depois avaliar o preço dele. Também a gente precisa identificar o custo de oportunidade aí, se vai ser melhor investir no FII X ou no FII Y, mesmo que os dois aparentemente sejam muito bons, porque vamos ser sinceros, né? A gente provavelmente não vai conseguir investir em tudo que a gente quer, até porque o nosso dinheiro é limitado. Então tem essa questão do custo de oportunidade, porque se você tem R$100 para comprar uma cota de um fundo imobiliário e você tá vendo dois fundos muito bons, a gente precisa avaliar qual dos dois vai ser mais atrativo para você. Bem, vamos começar do zero. Primeiro a gente precisa saber quais são os fundos imobiliários disponíveis e onde encontrar essas informações sobre eles. Então, eu te prometi que a gente ia fazer na prática, então para isso eu vou deixar o link aqui na descrição do Status Invest. Lá você vai poder encontrar todos os fundos imobiliários existentes no Brasil, assim como também os indicadores que você vai precisar analisar para ver qual deles é o melhor e também conseguir comparar um fundo com o outro. Tô botando aqui na tela para vocês o Status Invest, então vocês podem ver que é bem simples. Eu já fiz alguns vídeos com tutorial sobre, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Então é bem simples, vocês podem vir aqui na parte de FII, vocês podem ver o IFIX, que seria o indicador do mercado de fundos imobiliários. Vocês conseguem ver aqui na página do IFIX a composição do IFIX. Então vocês conseguem ver todos os 120 fundos imobiliários atuais que tem no IFIX, e a ideia é que você sempre busque em algum fundo imobiliário que esteja dentro do IFIX, porque isso vai garantir um pouco mais de liquidez. Fundos imobiliários ainda é algo muito recente no Brasil, então existem fundos muito pequenos, muito ilíquidos. Então o ideal é que você, investidor, conseguisse investir em alguns fundos mais líquidos, ou seja, esses que estão cotados aqui no IFIX. Então já seria aí um filtro inicial para você conseguir dar uma olhada. Aqui dentro você pode aí clicar em qualquer fundo imobiliário e ter diversas informações para poder realmente avaliar se é um ativo de qualidade e se ele vai estar barato ou não. Ao longo agora do vídeo, a gente vai te mostrar aí passo a passo como identificar isso. Como avaliar se esse fundo imobiliário é de qualidade? Então, um dos pilares da minha filosofia de análise de investimento é primeiro focar na qualidade, nos fundamentos desse investimento, tá? Então aqui isso a gente não vai perder. No caso de fundos imobiliários, para a gente ver se ele tem qualidade, ele tem aí um possível diferencial, é sempre necessário a gente fazer alguns estudos para identificar os imóveis, para a gente ver se os ativos dessa carteira, tanto imóveis físicos como ativos imobiliários financeiros, eles têm aí um potencial realmente diferencial. Em geral, para a gente poder avaliar a qualidade de um imóvel, a gente precisa verificar se esse imóvel ele tem aí um bom padrão construtivo, se ele é bem localizado, se ele está situado aí numa região onde há demanda para o potencial inquilinos, se como é que tá a vacância dessa
essa região, se ela tá controlada, se esse imóvel, ele possui algum tipo de diferencial com garagens, restaurantes, tecnologias, elevadores, a localização dele em termos de ter transporte público ou não, dependendo do tipo de público que vai frequentar esse imóvel. Existem diversos tipos de fundos imobiliários. Pode ser um fundo de lajes corporativas, escritórios comerciais, logísticos, shoppings, tem de hotelaria, de hospitais. Então tem diversos tipos de fundos e cada um deles vai precisar de uma visãozinha diferente para essa análise, porque você pode perceber que ela é bem subjetiva. Você aí, investidor, caso você não conheça a região ou não tenha um fácil acesso para essa região, eu recomendo que você dá uma olhada ali no Google Maps. Então, você pode ir no site do fundo imobiliário, você pode ir no site da Bovespa, que vai ter essas informações, ou também no site do Status Invest. Então, lá você vai conseguir ver esses imóveis separadamente e vai poder dar aí uma pesquisada no Google para poder ter uma visão aí melhorzinha da localização dos imóveis. Nem todos os fundos imobiliários possuem imóveis em seus portfólios ou apenas imóveis. Existe uma outra classe de investimento que é a dívida financeira e imobiliária. No caso de fundos de recebíveis imobiliários, os chamados fundos de papel, quando o fundo é só de imóvel físico mesmo, ele é chamado de fundo de tijolo. A análise deve levar em conta a qualidade aí desse crédito, da pagadora, desse recebível, LCI, certificado. Então são várias siglas que você precisa entender a capacidade financeira desse ativo. Voltando aqui ao site do Status Invest, eu peguei um fundo aleatório só pra gente entender um pouquinho de como isso funciona. A gente vai ter a página aqui mostrando a cotação, você pode variar ela ou alguma coisa assim, se você quiser. Aqui tem alguns indicadores que a gente vai olhar mais na parte do preço, mas nessa questão mais qualitativa, é muito interessante a gente vir aqui na parte de rendimentos, que vão ser os dividendos que vão cair na sua conta. Você analisar a constância disso já dá uma indicação muito importante se esse fundo, a gestão dele, tá conseguindo prover você com bons pagamentos, porque vai ter toda a questão da vacância, se aquele fundo imobiliário ele tá conseguindo alugar os seus imóveis, isso vai estar sendo replicado nos seus dividendos pagos. Essa parte aqui é muito interessante, que você pode ver o portfólio do fundo, tá? Esse que eu peguei, no caso, ele é um fundo de fundos, então ele no portfólio dele, ele tem alguns outros fundos imobiliários, tá? Que você pode ver aqui o segmento, o tipo do fundo de investimento, esses aqui que ele investe são de papel, tá? Então ele acaba tendo aí a carteira dele sendo replicada por esses fundos imobiliários. Aqui vai mostrar quais são os ativos financeiros que esse fundo tem. Ou seja, quais são aí os títulos de dívida imobiliária que ele tem. Aqui a gente também pode ver alguns outros fundos imobiliários que tem esse fundo dentro do portfólio deles. Eu vou pegar outro fundo imobiliário aqui, o KNRI11, que é o primeiro da lista do IFIX, para mostrar para vocês como é a composição da carteira dele, que aqui no Status Invest aparece. A gente pode ver aqui o portfólio do KNRI, então para quem não consegue ver diretamente isso, não tá aí daqui a pouco na região de São Paulo para ir ver realmente com seus próprios olhos o imóvel, você pode pegar várias informações aqui de todos os imóveis e passando, ver se é galpão, prédio comercial. Aqui a distribuição por estado dos imóveis desse fundo, a data dos vencimentos do contrato, isso é muito importante para você entender a diversificação do fundo e também aqui os indexadores dos contratos. Então isso é muito importante, porque na análise da qualidade do fundo, a gente precisa também entender se ele tem diversos tipos de imóveis, esses imóveis são diferentes. Isso dissemina um pouco o risco do fundo. Aqui embaixo você já pode ter o acesso também aos relatórios do próprio fundo. Então, como eu comentei que é importante, a gestora do fundo imobiliário vai estar divulgando aí mensalmente os relatórios, então você consegue acompanhar, você consegue entender como que tá o seu fundo imobiliário, tanto em questões de vacâncias, de risco, da gestão como um todo. E aqui também no Status Invest isso é bem bacana, porque você pode ir acompanhando as datas de quando vai ter fatos relevantes para esse fundo, então você pode saber quando que vão cair os dividendos do fundo, quando vão ter a divulgação dos relatórios do fundo de investimento, para poder ir acompanhando e se
atualizando em relação à gestão do seu fundo de investimento. Todos esses fatores que eu fui citando, eles são muito importantes para você poder verificar se esse ativo ele tem fundamento, ele tem qualidade, o que proporciona um diferencial que vai ter mais chances aí de entregar resultados no futuro. Porque lembra, você está investindo num fundo imobiliário porque provavelmente você quer ter bons retornos e você vê esses fundamentos, essa qualidade do fundo imobiliário é muito importante para você ter mais segurança de que ele vai ter melhores rentabilidades, melhor desempenho no futuro. Ok, a gente entendeu que a qualidade de um ativo é fundamental na hora de a gente comprar ele, mas a gente também precisa, então, avaliar o preço desse ativo, porque o preço importa, e isso é muito importante. Porque vamos dar um exemplo aqui um pouco esdrúxulo, mas você não vai pagar R$100 o quilo de um morango orgânico só porque a procedência parece ser bacana. E também você não vai pagar, sei lá, R$5.000 numa blusa só porque a marca é legalzinha, a qualidade do tecido é um pouquinho melhor. Não, a gente precisa ter alguns critérios para verificar se a gente não tá pagando demais nesse bem. Então, em fundos imobiliários, a ideia é bem similar. De nada adianta você tá comprando aí um ótimo fundo imobiliário, mas que ele entrega aí um dividend yield de 1% ao ano, que é menor do que a nossa taxa básica de juros. Então, antes de a gente ir analisar o preço desse fundo imobiliário, vamos aqui a umas regrinhas práticas para você ter aí um checklist para você ver se esse fundo imobiliário é de qualidade ou não. Então, pelo menos leia aí 4 dos últimos relatórios gerenciais lançados, esse que eu mostrei aqui que você pega no Status Invest. Veja se a distribuição de dividendos aí do fundo é consistente. Se possível, faça contato com os gestores do fundo imobiliário. Tem ali no Status Invest também links para contatos. Eu sempre recomendo as pessoas entrarem em contato com as gestoras, tanto de fundos de investimento como fundos imobiliários, porque às vezes a gente fica meio com receio, mas eles são super receptivos. E ao final, busque pelo menos no Google ver onde estão esses imóveis para você começar a se acostumar a analisar esse tipo de ativo. Agora vamos entender se o preço desse FII tá bom para comprar ou não tá bom para comprar. Então, para a gente avaliar o fundo, a gente pode utilizar algumas métricas que vão auxiliar bastante a gente identificar se tá valendo a pena ou não comprar esse fundo. Isso aqui eu tô falando para você que vai ser um investidor um pouco mais iniciante, para quem é mais avançado, gosta de se aprofundar a outras questões, daqui a pouco poder analisar realmente aquele tipo de negócio. Por exemplo, eu quero comprar um fundo de shopping centers, você entender realmente o negócio do shopping center. Isso é pro mais avançado, mas para você um pouco mais iniciante, esses indicadores aqui vão fazer tudo o que você precisa. Então, primeiro aí, analisa o dividend yield e o cap rate real do ativo, ou seja, fundos com uma renda mínima e garantida devem ser analisados pelo seu resultado real, para a gente poder entender o retorno desse ativo condizente com a lucratividade dele. Eu tô falando grego? Então vamos aqui pro Status Invest para te dar uma amostrinha do que eu tô falando. No caso do KNRI, ele tá com o dividend yield no momento que eu tô mostrando aqui de quase 5,5. Então, se você comprou R$100 no KNRI, num ano ele vai te pagar R$5,43 de dividendo, mais ou menos isso, tá? Só pra você entender. Eu já fiz vídeos sobre os indicadores fundamentalistas, esses que eu tô citando agora, eu vou deixar aqui pra você conseguir entender melhor cada um desses indicadores, tá? Porque eu não quero me aprofundar tanto em cada um deles aqui, porque senão a gente vai ficar com uma aula muito longa. Verificar também o preço sobre o valor patrimonial desse fundo, também aí dá uma noção pra gente entender se aquela cota tá cara ou não. O quanto realmente valeria o patrimônio. Por exemplo, um fundo imobiliário tem um shopping center. Quanto, em termos daquele shopping, a gente vendendo realmente ele, eu ganharia pela minha proporção de cotas no fundo imobiliário. Por exemplo, o fundo imobiliário tem 1 milhão no valor patrimonial, aquele shopping center dele vale R$1 milhão, ele tem 1 milhão de cotas, o certo seria aí seu valor patrimonial por ação ser R$1. Mas você comparando isso com o preço, você vai poder ter um indicador aí percentual mais ou menos. Se, segundo esse indicador, ele estaria no preço justo, ele estando a 1, como tá mostrando aqui, ó. Se ele tá um pouquinho maior, quer dizer que o preço dele tá
tá um pouco maior realmente do que o valor patrimonial. Ou seja, você avalia aquele shopping center, você tem uma cota e o seu valor patrimonial é R$1. Mas está sendo cotado essa sua cota a 1,20, quer dizer que está um pouco mais caro. Se tiver menos que 1 nesse indicador, quer dizer que está mais barata. Mas aí tem algumas distorções, pode ser por algum fato relevante, daqui a pouco o shopping center não está conseguindo alugar as suas lojas, então isso pode desvalorizar a preços de mercado. Então existem vários critérios, não olhe somente esse indicador e vai dizer, não, tá barato ou tá caro, vou comprar ou não. E também compare com os pares, ou seja, compare aí com fundos imobiliários semelhantes, que investem em imóveis semelhantes, que são dos mesmos setores. E também compare com o próprio IFIX, que é o indicador aí do mercado. E aqui dentro do Status Invest, a gente pode fazer isso de forma bem simples. Você tá vendo essa teclinha aqui, comparar, a gente vai clicar aqui. Vamos clicar, comparar a rentabilidade. O KNRI, eu vou comparar com o IFIX. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade dos últimos 2 anos. A gente pode ver que o IFIX, ó, ele tá tendo uma rentabilidade um pouco melhor que o KNRI. Isso torna o KNRI um pouco menos atrativo, tá? Porque ele tá menos rentável do que a média do mercado. Mas isso aqui é só um exemplo, gente. A gente pode estender bastante esse tipo de análise. Até porque se vocês quiserem que eu faça esse tipo de análise, comentem aqui, falem dos fundos imobiliários que vocês querem que eu analise ou não, deixem aqui nos comentários. A gente também tem que analisar esse fundo imobiliário com pares de mercado, tá? Aqui só para facilitar, vamos colocar qualquer outro fundo imobiliário aqui, só pra gente poder dar uma comparada, tá? Então aqui é só para exemplificar mesmo. Aqui no Status Invest você consegue colocar as comparações e eles trazem os principais indicadores e eles dão aí uma classificaçãozinha com medalhas, isso é bem bacana, isso facilita para você se não entende tanto desses indicadores. E aqui do lado eles colocam, ó, a descrição de cada um desses indicadores, então facilita muito para você investidor que às vezes não conhece cada um dos indicadores, quer entender um pouquinho. E lembrando, se você quiser ver a minha série de indicadores, o link vai estar na descrição para você entender tudo sobre cada um desses indicadores. Vamos ter bom senso, né, gente? A gente não vai aprender a avaliar, analisar, escolher fundos imobiliários da noite pro dia, mas é importante você entender que não é um processo tão difícil. Eu peço que você faça aí tudo isso que eu fui fazendo, vá analisando 1, 2, 3 fundos, você vai aprendendo, você vai entendendo e se acostumando como funciona isso. E vai ver que não é tão difícil. E se precisar da minha ajuda, eu tô aqui, pode me mandar mensagem no Instagram, pode deixar comentários aqui nesse vídeo. Eu faço isso porque eu insisto na tese da educação financeira e eu procuro aí o tempo todo tá trazendo de forma diária ou sempre que possível informações que ajudem você a melhorar a vida financeira de vocês. Então eu peço aí que comente o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.